as suas palavras, Gorahari. Gorahari, né? Eu tenho aqui... Eu conheci vários Goraharis. Tem um Gorahari que também é muito querido, meu aqui, ele mora perto daqui, ele é um astrólogo védico. Curiosamente, nesses últimos meses, a gente começou a fazer uma leitura e um estudo do Ramayana, né? Existe uma ponte aí, existe um elo interessante, porque quando a gente estuda a tradição védica, a gente aprende que há dois grandes épicos da tradição védica, né? O Mahabharata e o Ramayana. E a gente também aprende que as personalidades que são o foco central do Mahabharata e do Ramayana vêm de duas dinastias que remontam ao começo dos tempos, né? Uma chama-se Surya Vamsha e outra chama-se Chandra Vamsha, né? E no caso do nosso encontro de hoje, a gente vai trocar algumas ideias, compartilhar um pouquinho da sabedoria transcendental dessa dinastia que se chama Chandravamsha. E é nessa dinastia que nasce o orador da Gita, né? Que é Shri Krishna. Ao passo que o Ramayana, que também é um épico tão importante na tradição védica, o principal, como se diz, a principal personalidade, porque se a gente fala que ele é o principal personagem, a gente pode alimentar a ilusão de que essa personalidade é uma construção, né? É uma construção ou é a criação da imaginação de algum escritor, de algum poeta, enfim, o que não é o caso, né? Então, da mesma forma que Krishna é o principal membro da dinastia da Lua, né, que é Chandravamsha, a Rama é o principal membro da dinastia do Sol, Surya Vamsha. Então, eu fico achando interessante porque acaba que a gente está tendo a oportunidade de conhecer essas duas dinastias, né? Porque antes de eu formar esse grupo, na verdade, eu fui convidado para participar desse grupo do Ramayana. A gente aqui, onde vocês devem estar reparando, aqui a sede de uma editora que tem produzido desde 2010 os textos sagrados de vários mestres da tradição Gaudiya Vaishnava. Então, antes da gente estudar e conhecer o Mahabharata, né, que é uma obra vastíssima, antes de começar o Ramayana, a gente leu inteiro o Mahabharata. Eu acho que chega a ser quase 1000 páginas, muitos capítulos uma história muito emocionante, muito comovente, né, a história do Mahabharata. E dentro do Mahabharata existe são 18 capítulos dentro de um setor do Mahabharata que se chama Bhishma Parva, né? Então, são os capítulos... Você se lembra quais são os capítulos exatamente? São os capítulos... Eu tenho... Acho que é do capítulo 25 mais 18 dá 42, né? Ou 43? 43. Tá, então seria do capítulo 25 ao capítulo 41, que é o total de capítulos dessa conversa fantástica, né, que é a Bhagavad Gita.
ele termina depois do 18º capítulo, né? Na verdade, é justo e necessário que nós devemos salvação dar graça sempre em todo lugar. Senhor Pai. Então, eu achei bastante interessante que você, Gorahari, e tenha feito esse convite para a gente conversar um pouco sobre o 15º capítulo. Ou seja, você e esse grupo, Luciano, né, dos nossos participantes queridos, Luciano, Neida, Muriel, a Raíssa, Tiago, Josias, Fábio, e tem um que eu não saberia dizer o nome, porque é um linkzinho aqui, Vrindavana Vilascini. Então, esse grupo simpático de estudantes da Bhagavad Gita já visitou 14 capítulos. Está correto isso? Sim? Vocês já chegaram a conhecer o conteúdo e o tema, né, dos primeiros 14 capítulos da Bhagavad Gita, inclusive, como é que é o nome do... Eu não consegui, eu estou demorando a guardar os nomes na minha idade. Os seus visitantes, como é que é o nome da família de visitantes? Gabriel, a Suelen e o Anthony. Isso. Então, aí eu queria saber de vocês, inclusive do Gabriel e da Suelen, se vocês tiveram a oportunidade de fazer o estudo de todos os primeiros 14 capítulos. Não, o Gabriel e a Suelen não. Eles vieram pela primeira vez hoje. É a primeira vez. Maravilha. É muito bom. A primeira vez é sempre muito bom, a segunda também, a terceira, e todas as vezes sempre muito bom. Porque, na verdade, Gabriel e Suelen, quando a gente estuda a tradição védica, que é mega representada por essa obra chamada Bhagavad Gita, o próprio Krishna diz na Bhagavad Gita, no 4º capítulo, né, ele fala para Arjuna que ele já transmitiu essa ciência, a imperecível ciência do yoga. E ele ensina no 4º capítulo, ou ele esclarece a Arjuna no 4º capítulo, que ele, antes de Arjuna ouvir o conteúdo da Bhagavad Gita, em primeiro lugar, Suryadev, o próprio administrador do planeta Sol, né? O regente do planeta Sol, ele havia ouvido Suryadev, e depois Manu, que também dos primeiros seres que habitam o universo há milhões de anos atrás, não é? Não chega a ser milhões de anos, né, Gorahari? Chega a ser milhões de anos. Se você começar a somar o período, tantos anos de cada era cósmica, que também vai ser um assunto que Krishna vai abordar na Bhagavad Gita, né? Então, Krishna, no 4º capítulo, ele apresenta uma história da Bhagavad Gita. É interessante, né, o 4º capítulo, porque ele começa a contextualizar para Arjuna como foi que a Bhagavad Gita, ou por que a Bhagavad Gita se manifestou no planeta Terra, né? Primeiro se manifestou quando Krishna estava conversando com Suryadev, né? Que vive em outro planeta, logicamente, né? Mas depois que Suryadev recebeu o conhecimento da Gita, e Manu, que é tido como um legislador cósmico, ele escreve, ele compartilha com todos os seres humanos as leis do cosmos. Né? Muito interessante, né? Esse Manu. E depois Manu, ele faz a mesma coisa que Krishna fez com Suryadeva, que Suryadeva fez com ele faz com um grande rei, de também,
milhões de anos atrás, que se chama, você lembra, Gorahari, o nome do rei? Ikshvaku. Ikshvaku. Ikshvaku Maharaj. Então, ele... E aí, essa filosofia, a intemporal filosofia e ciência do yoga, como o próprio Krishna menciona no 4º capítulo, chega até a raça humana. Não é? E, desde então, sempre tem havido, do ponto de vista de Krishna, a iniciativa de retransmitir o conteúdo esotérico, filosófico da Gita, toda vez que o fator tempo faz com que essa transmissão de conhecimento se perca, né? Ele fala esse verso famoso, sabe esse verso? Evam parampara praptam imam rajashayo. Conhece esse verso todo, Gorahari Ji? É do 4º capítulo também, né? Sim. Ele fala... 4º capítulo é fantástico. Deixa eu ver aqui. É logo no começo. Verso 7, Prabhu. É o verso 7º, né? Do 4º capítulo, não é isso? Sim. Sim, ele... Não, esse não é o Evam Parampara Praptam. Esse é o Yada Yada Hridharmasya. Será que esse não é do 4º capítulo? Agora eu estou... Espera aí. Deixa eu ver lá a relação de versinhos. Você ajuda a procurar? Enquanto isso, eu vou falar do conteúdo desse verso, que é muito importante, porque Krishna diz nesse verso que o conhecimento da Bhagavad Gita ele tem sido transmitido desde tempos remotos por um recurso que se chama parampara, que a gente traduz normalmente para a língua portuguesa como sucessão discipular, não é? Você já achou, Gora? Sim. É o verso 2, Prabhu. O verso 2 do mesmo capítulo, né? Sim. Uhum. Eu nunca ia achar que eu estava folheando o capítulo 3. Ia ficar aqui até o fim do nosso encontro e não ia achar. Espera aí, só um minutinho. Verso 8. Ok. Ele fala, Evam parampara praptam imam rajarshayo vidu sakale neha mahata yogonasta parantapa. Então, Krishna, ele atribui ao fator tempo, fator kala, né? O problema da preservação do conhecimento no planeta. Ele está responsabilizando o tempo por essa situação, né? Porque o tempo é aquele elemento que existe na nossa estrutura existencial, vamos dizer assim, tanto de cada um de nós como seres humanos, indivíduos, as outras espécies de vida, e inclusive os planetas dentro do universo, todos eles, ou todos nós, estamos sujeitos à influência do tempo. Não é? Então, Krishna, ele sabe disso melhor do que ninguém, porque, afinal de contas, ele fala na própria Bhagavad Gita, ele fala, Kalos me, né? Ele fala que ele próprio é o tempo, né? Ele é um monte de coisa, mas uma das características de Krishna é que ele é o tempo. E o tempo que se chama Kala, com o espaço que se chama Prakriti, são duas dimensões de existência
que se manifestam no plano físico e no plano metafísico, não é? Só que no plano metafísico, o tempo se chama Mahakala, que por acaso é o meu nome espiritual. Né? A Mahakala. E no plano metafísico, o espaço onde nós estamos, por exemplo, vocês estão aí no recanto simpático do Gorahari. Como é que é o nome da sua esposa, Gorahari? Aditi. É aquela jovem ali que está ali atrás? Sim, aquela super. Hare Krishna Aditi. E eu vi um menino passando, deve ser seu filho, não? Bom, são 4, tem meninas e tem meninos. Aí... o menino acho que viu aqui. Aquele ali é seu menino. Não, aquele é o Anthony, do Gabriel da Sueli. A Sati, vem cá. Mais pequena. Essa é a pequena. Oi, pequena. Hare Krishna. Citinha, só um minutinho. Abóbora com abobrinha? Não, abobrinha de beterraba? Pode ser, sim. É que eu tô ainda não, eu estou numa reunião. É minha vizinha, é a Cita, que é casada com... Ela é casada com o Ram. Ei, Cita Ram. Eu acho que a gente vai terminar. Continua aí. Que horas que a gente vai terminar mesmo? Terminar, vai para o Rama levar. É que a gente vai até que horas? O pessoal aqui é bom de papo, o senhor deixar que fica até meia-noite. Mas aí o senhor... Até meia-noite, socorro. Não, tô brincando. Geralmente a gente vai até umas 8, assim, no máximo. 8 horas, né? Uhum. Que também a gente não... Tá bom, ô Vitor. Oi, querida. Vou colocar no fogo, então. Vou colocar no fogo e aí se estiver pronto eu levo aí, tá bom? Tá bom. Haribo. Beijo, tchau. Boa reunião, tchau. Tchau. A Cita, ela é a minha vizinha mais próxima. E ela é casada com o Ram. Então, a gente estava falando sobre o Ramayana, né? Então, aqui, assim, toda vez que eu vou visitá-los, eu me lembro do Ramayana, que Sita, Ram. Agora, eu fico brincando com eles, que eles precisam ter 2 filhos gêmeos, Lava e Kusha, que eles ainda não tiveram, né? Então, a gente está programando para eles terem Lava e Kusha. Mas a gente estava falando sobre... Onde a gente parou? No verso 2, Prabhu. E o senhor No estava verso falando 2. a interação entre Kala e Prakriti e depois Mahakala. Isso. Que eu estava tentando compartilhar com vocês esse fato que ele é bastante significativo. Porque se você parar para pensar, você vai concluir que a tradição védica se confunde com assim, por um lado, se confunde com o tempo do universo, com a vida do próprio universo, correto? Por um lado. Mas, por outro lado, a tradição védica, ela ultrapassa a vida do universo. Também, né? Porque a tradição védica, ela é uma manifestação de Krishna. Não é? A tradição védica é a manifestação de Krishna como vibração sonora. Né? Por muito tempo, se você estuda a história do universo, por muito tempo os Vedas, né? E Vedas, Upanishads, todo o conjunto de textos sagrados que a gente costuma chamar de literatura védica, esses textos sagrados eles são transmitidos oralmente, por muito tempo, não é? E é apenas há 5.000 anos que a gente teve a gente conquista, vamos dizer assim, essa oportunidade de lidar com Grantha, né? Com o texto sagrado assim em forma a literatura, né? A literatura se manifesta bem recentemente, se você pensar do ponto de vista da vida do universo, né? Porque a literatura como material escrito e por isso
pode ser preservado, né, para gerações e gerações pelo futuro, ela se manifesta apenas há mais ou menos 5.000 anos. E a história do universo, né, se você for... Isso também está na Gita, né? Assim, eu juro que vou lembrar os nomes agora, mas eu preciso de mais uma vez que você me diga o nome do casal. Gabriel e Suelen. Gabriel e Suelen. Então, Gabriel e Suelen, eu queria saber, assim, porque eu sei que vocês estão, pelo que eu entendi, vocês estão tendo o primeiro contato com o pensamento védico, com o que a gente chama o caminho do yoga e assim por diante. Eu queria saber se vocês estão acompanhando o que eu estou tentando compartilhar e se vocês gostariam de fazer alguma pergunta. Oi, boa noite. Boa noite, Suelen. Boa noite, tudo bem? Uhum. Ainda não gostaria de fazer pergunta, mas eu estou acompanhando o que você está falando, a lógica do raciocínio, sim. Embora não tenha conhecimento teórico. Adorei a sua expressão, a lógica do raciocínio. Muito legal, viu, Suelen? Gostei, a lógica do raciocínio. Então, tá bom. Então, vamos continuar. Gabriel, alguma pergunta ou alguma consideração? Oi? No momento, não. Tá ótimo, então. Porque, assim, quando o Gora Hari me convidou para fazer esse encontro, para participar desse encontro, eu fiquei justamente pensando sobre isso que eu já falei para vocês, né? Que, assim, uma boa parte dos nossos irmãos e irmãs espirituais que estão participando, eu acredito que tem acompanhado o estudo desde o primeiro capítulo, correto? Então, em consideração a Suelen e o Gabriel, se vocês todos concordarem, se não concordar, pode colocar aqui no chat, eu vou fazer uma apresentação, ou seja, um resumo, apresentar uma apresentação resumida do conteúdo de toda a obra até o capítulo 15. Aí, se vocês todos aprovarem, Luciano já aprovou. Eu não sei, acredito que vocês têm nomes espirituais também, Luciano, Muriel. Vocês têm nomes espirituais? Como é que é, assim, se eles têm nomes de iniciado, como é que é? A maioria não, a maioria é estudante da universidade ou alunos de yoga, professores de yoga. E sim. Aqui nós só temos, parece que a Matashi Vrindavan Vilasini, a Matashi Mani Manjari e a Mani Manjari, sim. Mani Manjari é uma irmãzinha minha querida lá do Rio de Janeiro. Sim. Da Gaudí. Hare Krishna. Que legal. Muito especial, Mani Manjari. Na verdade, todos vocês são especiais, né? Assim, eu me sinto muito honrado pelo convite, porque a partir do momento que a gente começa a pensar na vida, né? A pensar nas causas da nossa vida, então a gente entra na categoria de pessoas especiais, não é? Porque se você anda pela rua da cidade onde você mora, você observa que muitos seres humanos não estão, não parecem estar, pelo menos, pensando nas causas da vida, né? Nos porquês da vida, né? Nos quandos da vida. Então, esse grupo aqui é muito especial. Esse grupo aqui ele tem uma representação energética importante para toda a sociedade brasileira, né? E especialmente porque vocês aceitam, por qualquer que seja o motivo, estudar o conteúdo filosófico esotérico da Bhagavad Gita, né? Então assim, Gabriel e Suelen, nós vamos combinar. Eu ia propor o seguinte: eu vou pedir para o Gora Hari
apresentar um resumo com uma frase ou duas do primeiro capítulo. Pode ser, Gorahari? Nós temos um contexto de uma batalha em que um guerreiro, Arjuna, ele percebe que vai lutar contra amigos e parentes, e isso traz muita ansiedade para ele, e ele quer fugir daquela situação tão horrível de violência contra as pessoas que são queridas para ele, que elas estão no exército inimigo da dele. Maravilha. Uma frase com uma frase só, o Gorahari já... Acho que, não sei se o Gabriel ou o Sueli, vocês conseguiram pegar o que ele falou? Um guerreiro, a Arjuna, esse guerreiro que o Gorahari mencionou, que é o interlocutor da Gita, ele tá o tempo todo, ele está fazendo perguntas para Krishna, né, na Gita. Então, Arjuna, ele se vê nessa situação. Ele está prestes a participar de uma guerra com milhões de guerreiros dos dois lados, exército amigo, exército inimigo, e ele observa que os guerreiros do exército inimigo, alguns são parentes sanguíneos, alguns são mestres de armas dele, e assim por diante. Então, como o Gorahari acaba de descrever, Arjuna entra em depressão, ele fica em choque. E, na verdade, qualquer um de nós, se estivesse na mesma situação, ia estar passando pelo que a Arjuna passou, não é? Então, esse é o resumo do primeiro capítulo, muito bem apresentado pelo nosso querido Gorahari Prabhu. Então, vamos agora ao resumo do segundo capítulo com Mani Manjari. Você pode dar um breve resumo do segundo capítulo da Gita? Olha, eu não me lembro... Opa, peraí. Assim, não estou me lembrando exatamente do segundo capítulo. Estou sem a Bhagavad Gita aqui. Deixa eu pegar ali para mim. Só um minutinho, por favor. Tá. Então, enquanto a Mani Manjari vai pegar a Gita dela, eu vou pedir para a Vrindavan Vilasini, se ela quiser, se ela puder, fazer um resumo do terceiro capítulo. Pode ser uma frasezinha. Pode ser, Vrindavan Vilasini? Só um instante, por favor. Vou dar uma olhada aqui. À vontade. Que além da Vrindavan Vilasini, nós temos também o... Aí depois eu até pediria para você, Gorahari, sugerir um outro apresentador de resumo que esteja acompanhando o estudo desde o começo, né? Pronto. Já estou aqui, posso falar alguma coisa. Nesse segundo capítulo, o que acontece? Krishna, né? Krishna não. Arjuna está muito amedrontado. Ele está assim apavorado com o fato de como é que ele vai ir contra, né, a sua família, os seus amados, né, seus irmãos, tios, né, primos. Como é que ele vai lutar, né, contra essas pessoas? Então ele está o tempo todo questionando, né, Krishna sobre isso e dizendo que ele não vai não, que ele quer ficar, que ele não quer lutar não, que ele quer ficar lá quieto na dele, né? Então eu acho que é mais isso, assim. Eu acho que no terceiro, se não me engano, Krishna começa a falar para ele que ele tem que ir, né? Que ele tem que dar um jeito, que ele tem que desapegar
e começar a ver as coisas de uma maneira assim, compreender, né? Por que lutar contra os seus parentes, né? Até então, né? Assim, as pessoas mais amadas, né? É meio complicado isso. Então, o segundo capítulo é ele falando que não vai, com medo danado. Mais ou menos isso. Estou falando a grosso modo, assim, né? Meio resumido. Eu vou pegar uma carona. Me corrija se eu te falo, por favor. Eu só vou pedir licença para pegar uma carona no que você acaba de falar, Mani Mandiari, para acrescentar algo que acontece no segundo capítulo, que é fundamental para o estabelecimento desse diálogo. Né? O Bhagavad Gita é diálogo, né? Krishna fala, Krishna responde, Arjuna fala, Arjuna pergunta. Então, uma característica muito importante do segundo capítulo eu vou citar algumas, tá? Uma delas é que Arjuna se dá conta de que ele sozinho não vai resolver aquela situação, né? E ele declara isso abertamente para Krishna. Eu não vou conseguir resolver essa situação, estou me sentindo emocionalmente enfraquecido e não vou lutar, né? Mas aí ele fala algo muito importante dentro desse contexto da confusão que ele está experimentando e das incertezas que estão dominando o imaginário dele. Ele faz algo muito importante que está no verso 7º do segundo capítulo. Não é isso, Gorahari? Acho que é o verso 7º em que ele fala para Arjuna. É um verso que é um dos versos mais significativos. Ele fala: Karpanya doshopahata swabhava prichami tvam dharma samuda chettaha yad shreya syan nishchitam bruhitan me shishasteham shadit mantvam prapanam. Ele usa essa palavra mágica no contexto do diálogo, que é shishya, e ele usa outra palavra mágica que é prapanam, né? Shishya é a palavra que Arjuna usa para indicar para Krishna, para demonstrar para Krishna que ele se coloca diante de Krishna não como um amigo ele sempre foi e sempre será, mas como um discípulo, como aquele que está vivendo um momento de crise existencial e que entende que o amigo apenas não vai poder ajudá-lo, mas o mestre vai poder ajudá-lo, né? E aí entra, no contexto da Gita, entra um conceito fundamental da tradição do yoga, da tradição védica, que é o que nós chamamos de Guru Tattva, né? Ou seja, a verdade ontológica, a verdade existencial sobre o papel do mestre, né? Guru Tattva. Então, quando assim, se vocês pararem para pensar nisso, a princípio, se você volta para o primeiro capítulo, quem está havendo uma conversa no primeiro capítulo? Sim. Está havendo uma conversa no primeiro capítulo? Acho que não, só lamentação de Arjuna. Não está havendo uma conversa no primeiro capítulo. A única coisa que Krishna fala para Arjuna no primeiro capítulo, Gabriel e Suelen. Vejam só que engraçado. No primeiro capítulo, Krishna fala assim: ó Arjuna, contemple, observe os dois exércitos que estão praticamente prontos para começar a batalha. E Krishna faz isso a pedido de Arjuna, que Krishna está dirigindo a quadriga, a carruagem de Arjuna. E Arjuna pede para Krishna fazer isso. Então, na verdade, o primeiro capítulo não tem ainda essa característica, que é a característica maior da obra,
que é o diálogo entre Krishna e Arjuna, que a gente também pode dizer que é o diálogo entre o mestre e o discípulo. Não é? Exatamente. Então, a partir do segundo capítulo, quando Arjuna fala esse verso número 6, aí Krishna, em seguida, Krishna já... Não, Arjuna ainda fala mais um verso, né? Ele fala, Nahi prapshami mama panudyat yachokam uchoshanam indriyanam avapya bhumava asapnam ridam rajan suranam api chadipadyam. E ele fala, ele dá esse último argumento para não lutar. Mas agora, apesar dele dar um argumento que ele considera que seja lógico, né? Para Krishna, ele já declara que ele quer se colocar na posição do discípulo, no diálogo com Krishna. E a partir daí, aí sim, começa a conversa no 11º verso do segundo capítulo, que se chama, em sânscrito, se chama Sankhya Yoga, né? O primeiro capítulo chama-se Sanya Darshan, né? Ou assim, é a primeira oportunidade que Arjuna tem de identificar quem são os guerreiros do exército inimigo. Logicamente, ele conhece os guerreiros do seu exército, né? Mas quem são os guerreiros do exército inimigo? Mas é interessante também que os nossos mestres dessa tradição milenar, eles e isso, claro, também consta no comentário dos grandes, dos chamados, como é que a gente chama esses? Eles escrevem os tikas, né? Os comentários famosos há séculos. Por exemplo, você tem... na verdade, não são tantos séculos. Você tem os grandes comentadores da Gita, né? Você tem Baladeva Vidyabhushan, né? E você também tem, como é que é o nome dele? Vishwanatha Chakravarti Thakur. São grandes mestres da tradição védica que fazem comentários aos versos para nos ajudar a compreender assim, o significado profundo das palavras de Krishna e o significado profundo das perguntas de Arjuna, né? Porque se Arjuna não faz pergunta, Krishna não tem como interagir, não é? Então, isso é outra característica importante da obra, né? Que Arjuna, ele faz 16 perguntas para Krishna ao longo de toda a obra. E, com isso, ele estabelece a estrutura da obra, né? Com as perguntas de Arjuna, Krishna tem a oportunidade de responder e, consequentemente, de esclarecer todas as dúvidas de Arjuna. E, Suelen, imagina o que são as dúvidas de Arjuna. Você consegue estabelecer um paralelo entre as dúvidas de Arjuna e as dúvidas que eu possa ter, ou você possa ter, ou as pessoas que você conhece possam ter? Sim. Então, qual é o paralelo? Acho que todos esses conflitos emocionais e psicológicos que a gente vive durante a nossa vida. Perfeitamente. Né? A gente vive conflitos emocionais, psicológicos. Tem outros adjetivos para os conflitos também, né? Acho que você também pode falar, Suelen, de conflitos conceituais, não é? Sim. Você, por exemplo, um conflito conceitual seria assim, você não ter uma ideia clara da sua própria identidade, né? Da sua própria identidade enquanto pessoa, né? Ou você não ter uma ideia clara da diferença entre a estrutura física
que você, enquanto indivíduo, representa e a estrutura metafísica que você também, enquanto indivíduo, representa. Acompanha? Acompanho. Então, assim, na verdade, segundo explicam os grandes estudiosos da Bhagavad Gita, os mestres dessa tradição, Arjuna, ele acaba sendo aquele que representa a nossa voz. Não é, Goro? Ele representa a nossa voz. Então, assim, todos os conflitos que você tem, Suelen, que eu tenho, e que a Mani Manjari, todos vocês, Vrindavan, Lassini, Muriel, Luciano, todos vocês, todos esses conflitos, eles são devidamente apresentados por intermédio de Arjuna. Entende, Suelen? Assim, uma vez eu tive a oportunidade, eu fui convidado para dar uma palestra lá no Rio, eu nasci no Rio, morei no Rio há alguns anos. Aí era um centro de yoga, né? Aí eu fui convidado para dar uma palestra e aí eu pensei assim, como é que eu vou conduzir a palestra? Aí eu falei justamente isso, compartilhei com as pessoas que estavam participando, justamente isso que eu compartilhei com a Suelen e, consequentemente, com todos vocês que estão participando. Eu falei assim, que a Arjuna, ele tem um papel tão importante no diálogo que ele é capaz de levantar todas as questões, todas as dúvidas, todos os anseios e todos os conflitos que você pode imaginar e alguns que você nem pode imaginar. Ele é tão bom nisso que até alguns conflitos que você nem consegue imaginar, ele também apresenta. Então, e por isso Krishna, assim como, sabe quando você joga vôlei, que uma pessoa joga a bola perto da rede, assim, você vai dar uma sacada assim, você ganha um ponto na partida de vôlei, sabe? Então, foi o que a Arjuna fez. Ele jogou a bola bem assim, bem pertinho da rede, e Krishna foi, pimba, fez um ponto a favor desse conhecimento sagrado, né? A Suelen tem uma pergunta para o... Sim, claro. Ele apresentava esses problemas para expandir a consciência? Com certeza, com certeza. Você devia escrever um glossário de expressões interessantes. Primeiro você falou a lógica do raciocínio. E agora, o que você falou? Como é que você podia criar uma expressão? Ele apresentava para expandir a mente? Isso. Então, a gente pode criar uma outra expressão baseada no que você falou, que seria assim, perspectiva de expansão da consciência. Isso. Né? Então, lógica de raciocínio, perspectiva de expansão da consciência. Isso tinha a ver com glândula pineal? Olha, eu não sou professor de yoga, eu não tenho formação em Hatha Yoga ou Ashtanga Yoga, mas não sei se você também não tem? Acho que o Gorahari tem, né? Não. Aqui então, quem tem é o Edmilson. O Edmilson é professor. Então, vamos perguntar ao Edmilson se o que você acaba de perguntar procede. Tá. Edmilson, você pode responder? Se a expansão da consciência tem a ver com... O aumento da glândula pineal. O aumento da glândula pineal. Tá. Se o Gita fala de um conhecimento que transcende a condição humana, que transcende a matéria, né? E se a gente pensar que a glândula pineal é uma matéria, então é um conhecimento que é supra-racional, supra-humano e até supramundo. Então, nós estamos falando de um conhecimento que é consciência, é supraconsciência. Então, nós estamos falando... que você está me perguntando se tem a ver com o aspecto físico. E é muito além disso, este conhecimento tanto que se chama um conhecimento transcendental. Então, é supra, né, humano. Supra-humano, sobre-humano. Mas, Edmilson,
eu vou pedir licença para você para fazer um comentário em cima do que a Suelen falou, porque, Edmilson, se você for... Aqui a gente estava começando a conhecer o resumo de cada capítulo, não é? Da Gita, e eu acho que você vai se lembrar com a gente, Edmilson, que nos primeiros capítulos da Gita, inclusive o capítulo 2º, Krishna vai falar sobre vai começar a falar sobre o supra-humano, como você bem disse, mas para ele falar do supra-humano, ele vai mencionar o físico também, porque um dos problemas que a Arjuna está enfrentando, que cada um de nós enfrenta à sua maneira, é a relação com a matéria, né? E, assim, entender como se relacionar com a matéria, por exemplo, Sueli, o nosso corpo físico, né? Então, de várias maneiras, até para que a Arjuna se sinta, como se diz, se sinta, de fato, apaziguado e se sinta estimulado a participar da guerra, né? Krishna vai falar, por exemplo, 4º capítulo, né? Ele vai falar da sociedade, da estrutura da sociedade, Suelen. É muito interessante isso, que Krishna fala, Chaturvanya Mayashishtam Guna Karma Vibhagasha, né? Né, Gorahari, esse verso? Chaturvanya Mayashishtam Guna Karma Vibhagasha. É o 4º capítulo em que Krishna está dizendo para Arjuna que ele, Krishna, sendo quem ele é, né? Porque um dos nomes que se dá a Krishna é Bhagavan, né? Que a gente pode traduzir Bhagavan como aquele indivíduo, vamos colocar assim, que é dotado de todas as qualidades que você pode imaginar que existem, mas em grau mais do que superlativo, não é? Ele tem todos os bhagas. Por isso que um dos nomes que se dá a ele, quando a gente se refere a ele, é Bhagavan. O Van quer dizer aquele que tem, e Bhaga são os atributos. Por exemplo, conhecimento, beleza, força, renúncia. Eu sempre me esqueço são 6, né, em geral, mas eu sempre me esqueço. Vou pedir para o Gorahari nos ajudar. Seis sintomas de opulência que atraem muitas pessoas. O senhor falou riqueza, poder, fama, renúncia, conhecimento e... Beleza também, beleza. E se você parar para pensar, Suelen, você tem esses mesmos atributos. Sim. Não é? Você... Miguel, né? Miguel? Gabriel, perdão. Gabriel, o professor Edmilson, todos nós temos acesso, vamos dizer assim, de uma maneira ou de outra, a esses atributos. Só que não no percentual absoluto que Krishna tem, né? Então, riqueza, Krishna tem toda a riqueza. Que também isso também é analisado, tratado no conteúdo da Gita, né? Desculpe que eu acho que eu não estou indo muito assim, fazendo uma apresentação muito assim, tipo, passo a passo. Acho que eu estou desviando às vezes do assunto para depois voltar para o assunto. Porque eu estava falando sobre essa experiência que eu tive da palestra no Rio, em que eu falei para as pessoas que, assim, a Gita é um texto sagrado tão mágico que qualquer pergunta que você tiver, você obtém a resposta na Gita. E aí as pessoas, eu olhei para as pessoas que estavam participando e eu vi que as pessoas, algumas fizeram uma carinha estranha, né? Falei assim, como assim, né? Aí eu falei para elas assim, vocês devem estar pensando, como assim? Como é possível que um texto que tenha 18 capítulos e 700 versos, que é a estrutura da Gita, seria capaz de responder todas as perguntas que você tem? Aí as pessoas ficaram rindo, eu falei, vamos tentar?
Aí cada pessoa fez uma pergunta. Eu confesso que fiquei até um pouco inseguro, né? Que eu não tenho conhecimento da Gita, não tem, assim, para você. Prabhu, travou um pouquinho. Conhecimento todo, né? O Gorahri está estudando com vocês na universidade, tudo, mas eu não tenho essa desenvoltura toda. Mas eu achei incrível que as pessoas faziam perguntas e eu me lembrava de versos que Krishna fala para Arjuna, como resposta para Arjuna, que respondia as perguntas. Então, assim, é muito interessante, né? Porque a gente estava ainda falando sobre o resumo dos capítulos. Porque eu tenho aqui, por alguma boa fortuna, eu tenho aqui uma apresentação da Bhagavad Gita com o título dos capítulos em sânscrito, que facilita, de certa maneira, a nós compreendermos a essência de cada capítulo, né? Você também tem? Você tem a Bhagavad Gita de Srila... você tem em espanhol, né? Olha só, que interessante. Ganhei do Prabhu Sundara. Que maravilha. Então, a gente já viu o primeiro capítulo, que se chama Sanya Darshan, né? Que quando é a oportunidade que a Arjuna tem de contemplar os exércitos. O segundo capítulo, Sankhya Yoga, que é o yoga do discernimento. Tá bom assim a tradução, Gora? O yoga do discernimento? Claro. Porque nesse capítulo, Arjuna aprende a distinguir entre Atma e Deha, né? Atma é a nossa identidade espiritual eterna, Atma, ou também Viva Atma, né? A nossa identidade espiritual eterna. E Deha é o corpo físico que a gente tem. E Krishna vai explicar para Arjuna no 7º capítulo, eu acho, né? Bhumirapo Nalo Vayu, é o 7º capítulo, né? Ele vai revelar para Arjuna que esse Deha, esse corpo que nós temos, ele tem duas camadas. Ele tem a camada palpável, visível, que é o corpo formado pelos elementos terra, fogo, água, ar e éter, né? Você pode tocar nesse corpo denso, visível, mas ele também tem uma outra camada, que é o corpo que se chama Shukshma Sharira, né? Que é o corpo sutil. E o corpo sutil é formado por Mana, Buddhi e Ahankara, pela mente, pela inteligência e pelo falso ego. Tá? Então, na verdade, o diálogo ele lembra muito o nosso processo de aquisição de conhecimento quando a gente está na fase escolar. Porque a Bhagavad Gita, ela se desenvolve como, assim, num desenho de uma espiral, né? Por exemplo, segundo capítulo, Krishna fala de Sankhya Yoga. Mas no 15º capítulo, interessantemente, que seria o tema do nosso encontro de hoje, Gorahri, se quiser me dar uma bronca, porque eu não estou falando do 15º capítulo, pode dar. Não, então, muito néctar. Inclusive, a gente pode só falar do 15º capítulo. Nós temos uma outra convidada aqui, a Tayeda, que ela também, ela colocou aqui no chat que ela veio assistir a aula pela primeira vez aqui. Então, eu acredito que seja melhor assim, né? Que a gente possa compartilhar com a Neida, não. Tayeda. Ieda. Tayeda, que a gente possa compartilhar com a Tayeda, com a Suelen e com o Gabriel. Acertei, Gabriel? Os elementos da obra, até para vocês se sentirem à vontade para mergulhar no estudo, né? Que é engraçado, acho que ontem eu estava lendo o meu mestre falando uma coisa muito interessante num dos textos dele, num dos livros sagrados dele. Ele fala assim,
que quando você realmente adquire conhecimento, conhecimento passa a ser sinônimo de paz. Né? Então, em sânscrito, conhecimento é jnana, tá? E em sânscrito, paz todo mundo sabe, né? Shanti, né? Então, ele fala assim, o primeiro, eu li a frase, e primeiro eu fiquei pensando assim, como assim, Gurudeva, né? Eu meio que dialogando com ele no meu coração, né? Mas aí, depois eu pensei, não, faz sentido, porque assim, olha só, Suelen, se você ignora certo fato sobre a sua vida pessoal, não é? E se de alguma maneira você passa a conhecer esse fato, estudando ou conhecendo algum professor, algum mestre, então, o que eu estou tentando explicar por que o nosso guru fala de conhecimento assimilado ser sinônimo de paz. É porque se você tem realmente noção dos fatos da vida, você automaticamente você não vai ter medo. Entende? Se você tem, por exemplo, se você se pergunta às vezes, Suelen, mas assim, o que vai acontecer depois que eu morrer? Não é uma pergunta que um ser humano costuma fazer, né? É como na Índia se fala assim, que numa cerimônia fúnebre todo mundo se torna religioso. Eles falam isso na Índia, né? Porque numa cerimônia fúnebre, se você vai numa cerimônia fúnebre, ou você perdeu um parente ou perdeu um amigo próximo, aí você vai. E aí, quando você chega ali naquela cerimônia fúnebre, você entra num esquema de questionamento interno, né? Que, por exemplo, poderia ter sido eu, né? Se não fui eu agora, com certeza serei eu no futuro. Meu pai faleceu, meu avô faleceu, meu bisavô faleceu, meu tataravô faleceu. Eu inclusive, estou vivendo uma fase da minha vida, eu tenho 67 anos, mas eu praticamente não tenho mais nenhum parente sanguíneo vivo, porque os meus familiares, parte de mãe, eles acabam falecendo perto dos 50 anos com problemas cardíacos. Então, praticamente, todos os meus primos, minhas primas, tios, todos eles já partiram. Então quando eu penso nisso hoje em dia, eu também concluo que eu sou a bola da vez, né? Como se fala, né? A bola da vez. Eu sou a bola da vez. E o próximo, com certeza serei eu, né? Bola 8 é a última, né, Bruno? Oi? É a última bola, né? É a última bola. Então, por exemplo, você vê que o Gora Hari, ele ri quando a gente fala sobre isso, que o Gora Hari sabe o que vai acontecer na vida seguinte. Entende, Suelen? Então, ele está em paz, ele é um exemplo de alguém que está em paz, porque ele fica o tempo todo convivendo com esse jnana, com esse conhecimento. Né? E não só isso, porque jnana tem duas dimensões. Né? Você tem jnana e vijnana. Você pode explicar agora ali para a Suelen, para o Gabriel e para... como é que é o nome da outra mocinha? O Anthony é menino. E aí tem a Sati, que é menina. Não, mas eu digo para as pessoas que estão começando... Prataíeda. Taíeda. Então, eu vou tentar, para o senhor me corrige, por favor. E essa é sua princesinha, essa aqui que está na câmera? Gosta de dar uma parecida. Ei, princesinha. Como é que é o nome dela? Sati. Sati. Então, ei, Sati, bonita que você é. Vai para o Bufano. Jnana seria conhecimento teórico. Vijnana, aquela sabedoria, aquela experiência que ninguém mais tira de você, assim. Com que a teoria ainda é uma coisa assim meio distante. Agora, a Vijnana, a experiência, aquilo te dá algo assim que faz parte de você já. Não foi isso, Prabhu?
Perfeitamente, uma explicação muito, assim, tá vendo? Ele tá copiando você, Suelen, ele está usando expressões simpáticas também. Aprendeu com você, né, agora? É É isso verdade. mesmo. O Guiana, ele circula no nosso plano intelectual, não é? Mas o Vijnana, ele é como o Goran Prabhu falou, quando ele é o Vijnana, é o Gyana que você assimila, que você põe à prova e você conclui que funciona, né? Aí você vive uma outra experiência, você vive assim a experiência de você levar o conhecimento que está no plano intelectual para o seu chakra cardíaco, né? Porque o chakra cardíaco, na tradição do yoga, é muito importante, porque o chakra cardíaco, o coração, é o lar, é o seu lar, né? Krishna fala isso na Gita também, né? Claro que ele fala em sânscrito, e a gente está tentando... Oi? Sobre esse ponto de Vijnana aí, o Edmilson aqui, nosso querido amigo aqui, colega, deu uma explicação maravilhosa na última aula sobre como é que funciona isso na prática. Lembra disso, Edmilson? Tu falou a respeito da melancia e tudo mais. Lembra? Sim. Eu acho que é legal o pessoal lá escutar, mais ou menos. Eu acho que eu não vou esquecer nunca mais. Aquela explicação é perfeita, né, Edmilson? Então, Edmilson, por favor, professor Edmilson, repete aí para a Suelen e para o Gabriel ouvirem, e para a Taeda também, por favor. Eu comentei o seguinte: vamos imaginar que nós temos não sabemos o gosto da melancia. Então, você nunca experimentou melancia, e aí você estuda bastante várias teorias do qual é o gosto da melancia, né? Então, você levanta algumas hipóteses. O gosto de melancia é assim, é assado. Mas quando você come a melancia, a dúvida acaba e acho que a paz também fica presente, porque é um conhecimento que é presente, né? Com certeza. Essa relação que o senhor fez do conhecimento e a paz, eu acho que dissipa a dúvida quando a gente saboreia esse conhecimento no coração, né? Maravilhoso. Acaba com a dúvida e aí é Shanti. Shanti, maravilhoso. Muito obrigado, professor. Luciano, obrigado aí pela lembrança, porque eu acredito que assim a Suelen, a Taeda e o Gabriel vão poder acessar, né, com mais tranquilidade a proposta da Bhagavad Gita, né? Não é, Suelen? Sim. Porque, assim, uma coisa que eu já falei para vocês e que eu torno a falar em relação ao conhecimento da Bhagavad Gita e de outros chamados textos védicos, que, como eu falei para vocês, que Krishna fala para Arjuna que ele já havia transmitido esse conhecimento, né, todos esses conceitos da intemporal ciência do yoga. Então, falando sobre expressão bacana, Suelen, olha só, intemporal ciência do yoga. São 3 palavras mágicas, né? Um adjetivo, né? E 2 substantivos. Intemporal, adjetivo, ciência, substantivo, yoga, substantivo. Então, quando Krishna fala essa expressão para Arjuna, ele deixa claro para a gente que se a ciência do yoga é intemporal, a aplicabilidade dela não vai estar sujeita às mudanças do tempo. Não é porque nós estamos na suposta era do pós-modernismo, como alguns pensadores falam, que essa ciência intemporal da Bhagavad Gita vai perder a sua validade ou vai perder a sua aplicabilidade para cada um de nós como indivíduos.
Entende, Suelen? Entendo. Então, primeiro, o fato de ser intemporal. Você quer fazer alguma pergunta, Suelen, sobre essa questão? Não. Tá. Então, além de ser intemporal, Krishna também diz que é uma ciência, né? Muitas pessoas, muitos eruditos traduzem tattva, essa palavra mágica, né, como ciência, né? Mas que tipo de ciência seria? Krishna diz que é ciência porque você pode, como se diz, comprovar na sua vida pessoal, na sua experiência prática, você pode comprovar cada tattva ou cada princípio filosófico, princípio ontológico que Krishna menciona na Bhagavad Gita. Acompanha isso, Suelen? Ou seja, Krishna, no segundo capítulo, ele apresenta para Arjuna a diferença entre matéria e espírito, não é? E ele também aproveita para fazer um resumo do conteúdo da Gita, né? Tanto que o nosso querido Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, o Bhagavad Gita, como ele é dele, esse capítulo número 2 se chama o resumo do conteúdo da Bhagavad Gita, não é? Sim, e isso é por isso que eu estava falando para vocês um pouco antes que o que Krishna entrega para Arjuna no segundo capítulo é assim, como é que eu vou dizer? É mais ou menos a mesma coisa que o professor ou a professora da criança de 6, 7, 8 anos aprende sobre aritmética, sobre os primeiros rudimentos da matemática, né? Mas a mesma matemática, à medida que a criança for passando de série para série, para série, para série, para série, para série, essa matemática ela vai ficar cada vez mais complexa, né? E aí vai chegar um momento em que a criança, que já não é mais criança, que é adolescente, vai estar estudando álgebra, né? E assim por diante, não é? Então, Krishna ele tem essa mesma dinâmica de professor, vamos dizer assim. Ele primeiro apresenta alguns elementos baseado no Sankhya Yoga, que é o yoga pelo qual você pode discernir entre a sua existência no plano físico e a sua existência no plano metafísico, mas ele volta a abordar esse tema. E engraçado que, já que o Gorahari está nos convidando ao capítulo 15º, Krishna, no capítulo 15º, ele vai abordar novamente o que nós chamamos de Jiva Tattva, ou conhecimento, ou a verdade ontológica a respeito do ser vivo. Ele vai, quer ver aqui no verso... Ele fala, esse é um verso super importante, Mamai Vansho Jiva Loke, Jiva Bhuta Sanatana, Manashastani Indriyani, Prakrtistani Karshati. Eu acho que o Gorahari, eu imagino que você também conheça esse verso, né, Gorahari? Que é um dos versos famosos da Gita. E a tradução desse verso aqui é que esses seres vivos eternos, que somos cada um de nós é um ser vivo eterno, né? Esses seres vivos eternos no mundo físico, né? No mundo material, são certamente partes integrantes de mim, Vibhinansha, mas separadas de mim. Então, isso é um tato muito profundo, né? Partes integrantes de mim, Krishna falando, mas separadas de mim. E ele continua dizendo que esses seres vivos eternos, que agora vivem envolvidos por um corpo físico, estando na natureza material, eles se sentem atraídos pelos 6 sentidos, que inclui
entre os 6 sentidos, o 6º sentido é a mente, né? Eles se sentem atraídos pelos 6 sentidos. Acredito que essa frase seria sobre o niilismo. A Taeda está conversando com o Fábio aqui, uma conversa simpática aqui também. A ignorância na Índia eles falam ignorance is bliss, né? Que seria uma tradução livre, seria a ignorância é uma dádiva, né? A ignorância é uma dádiva. Eu acho que vamos continuar no nosso raciocínio para a gente também não sair do trilho do trem, né? Senão o trem descarrila, então dá um problema sério aí. Então, eu só estou achando interessante que Krishna está fazendo esse movimento de espiral, né? Ele começa falando do assunto, a princípio, abordando o assunto de uma forma primária, né? Vamos dizer assim, de uma forma... Qual seria um outro adjetivo, Gorahari? Segundo capítulo. Primeiro, noção primária ou noção rudimentar, seria? Não. Eu acho que desculpa, eu não diria assim, eu diria que ali está a essência do conhecimento do Bhagavad Gita, no sentido de que Krishna pede para Arjuna diferenciar entre o que é eterno e o que é temporário. E isso é a essência assim, dessa situação dele em relação ao mundo. E também como ele pode lidar com o temporário, que é o Dharma. Né? A questão do Dharma, muito importante. E aí depois me chamou a atenção que a partir daí Krishna passa a explicar os tipos de yoga com os quais Arjuna vai ter o Vijnana desses conhecimentos. Então, para mim, esse capítulo 2 ele como essencial assim, de como que a nossa vida é para nos dar conta dessa diferença entre o que é absoluto, o que é transcendental, e o que é temporário, material. Relativo, né? Relativo. Perfeitamente. Maravilha. É bem colocado. Eu até agradeço a você, porque você está nos lembrando de aspectos do 2º capítulo que eu não tinha vindo à minha memória, né? Que inclusive, por isso mesmo que o Gorahari acaba de falar, esses aspectos que Krishna compartilha com Arjuna no 2º capítulo, eles vão ser revisitados nos próximos capítulos. Não é? Não é assim, Gora? Sim. E aqui, no 15º capítulo, está a prova disso, quando Krishna volta a falar, né, ele está falando aqui no verso 7º, ele está novamente falando da diferença entre a matéria e o espírito, né? Então, do ponto de vista do pensamento de Krishna ou do conhecimento que Krishna transmite para Arjuna, a matéria, e Krishna vai falar isso no 7º capítulo, a matéria também faz parte do jogo, nesse sentido, né? Que quando Krishna fala para Arjuna no 7º capítulo a respeito da estrutura da forma física, né? Não só a minha estrutura, como a minha estrutura física, mas a estrutura física de cada um de nós que está presente, a estrutura física da árvore, do leão, a estrutura física do planeta, a estrutura física do universo, né? Krishna, ele vai citar esses elementos que são formadores de todos esses corpos, né? Que acaba que nós somos corpos dentro de corpos, dentro de corpos, dentro de corpos, dentro de corpos, né? Não é assim? Por exemplo, você tem o corpo social, você tem o corpo nacional, né? Em termos de identidade, Suelen, pensa nisso. O corpo social por exemplo, nesse exato momento, a gente estabeleceu um corpo social. Somos aqui, quantas pessoas? Somos 18 pessoas, talvez, né? Com a Sati, que representa mais 5, deve dar mais 21 pessoas, 23 pessoas. Com a energia que ela tem, né? Mas nós acabamos de estabelecer como se diz hoje em dia, muitos pensadores, muitos transcendentalistas gostam de usar a palavra egrégora, né? Então, a partir do momento que
o Goran Hari convida vocês e tem a coragem de me convidar para falar sobre a Bhagavad Gita. Então, a gente estabelece uma egrégora, né? Da mesma forma que a Suelen e o Gabriel, por vocês serem um casal, vocês também formam um corpo social, né? Com características específicas, com objetivos específicos. Aí você pode ir ampliando esse espectro, né? Vocês moram onde? Em Caxias do Sul, né? Não é isso? Todo mundo mora em Caxias do Sul? A Mani Manjari mora no Rio de Janeiro. Eu moro em Pindamonhangaba. Então, em cada lugar que você for, você vai ter um outro conjunto de seres humanos que coexistem, que servem uns aos outros, que atendem, etc, 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 etc. Aí, se você vai ampliando, você tem o corpo planetário. Todos nós somos habitantes do mesmo planeta, né? Podemos falar idiomas diferentes, podemos ter antepassados de tradições espirituais, né? De tradições culturais diferentes, mas somos todos, como podemos dizer, somos todos filhos da Terra, né? Filhos do planeta Terra, né? E isso pode continuar, a gente pode continuar falando desse Derra, né? Que acaba que o universo todo é um corpo gigantesco. Ele é tão gigantesco que eu, com os meus olhos e com a minha limitação visual, eu não posso ver as características maravilhosas dos planetas que estão acima de mim, né? Que nós estudamos na astronomia e também na astrologia. Vênus, Saturno, Marte. A gente não tem acesso visual a esses planetas, né? E a gente também não tem acesso energético, porque se a gente tentar ir para esses planetas, a nossa estrutura molecular não vai aguentar, né? A nossa estrutura molecular está preparada para a gente viver no planeta Terra, mas não no planeta Lua, no planeta Marte, assim por diante, né? Então, Jnana e Vijnana, de novo, né? Essa relação do conhecimento que Krishna apresenta para Arjuna e também do estímulo que o próprio Krishna dá para Arjuna para que esse conhecimento seja vivenciado, como o professor Edmilson disse, para que esse conhecimento entre no âmago do coração. Porque quando o conhecimento entra no âmago do nosso coração, a gente aciona o quê? Como é que é qual é o nome do segredo? Ó, outra expressão para você, Suelen. O nome do segredo. Oi? O nome Shanti é outro nome do segredo, mas tem um outro nome que é Smaranam, né? Que é a memória. Memória. A memória. Peraí, verso 15. Eu acho que Krishna... Olha que interessantíssimo. A gente está no capítulo 15º, e Krishna vai falar justamente sobre isso, sobre a memória. Ele fala aqui, ó, Sarvasya Chaham, é o verso 15, tá? Agora, você conhece esse verso. Sarvasya Chaham, Hridi Sanivisto, Matai Smriti, Gyanam Apohanam Cha, Vedais Cha Sarvai Aham Eva Vedya, Vedanta Krit Veda Vid Eva Chaham. Então, Krishna aqui, ele está falando sobre o nome do segredo, né? Que é a memória, que ele está dizendo que ele primeiro fala de um aspecto dele que é super importante para a nossa compreensão da vida, que se chama Paramatma, né? Ele está dizendo Sarvasya Chaham Hridi Sanivisto. Ele está falando Aham, eu, Sarvasya, estou presente em todos os seres vivos, não é isso? Eu estou presente em todos os seres vivos. Né? Os cristãos falam como é que os cristãos falam do Paramatma? Espírito Santo, certo? Espírito Santo, não é? O Espírito Santo. E Krishna fala do Espírito Santo, ou seja, que na verdade
Krishna, ele é tão visceral e transcendentalmente ligado a cada um de nós, que ele se manifesta no coração de cada um de nós como Paramatma, que é um tema de estudo que ele também aborda, né? Em outros capítulos da Gita, ele aborda o que a gente chama de Paramatma Yoga, né? Ou Paramatma Jnana. Então, ele está dizendo que está no coração da Suelen, do Gabriel. Como é que é o nome do menino mesmo? Anthony. Ele está no coração de cada um de nós, e ele continua falando. Matai Smriti Jnana Mapohanancha. Ele está falando que ele está no seu coração, e ele está dizendo que parte dele, a perspectiva de Smriti, da memória, Jnanam, do conhecimento, e Apohanam, do esquecimento. Até uma palavra meio engraçada em português, né? Apohanam, que é esquecimento, que é o que você não quer esquecer, não é? Assim, a velhice é a fase da vida humana em que a gente, mesmo não querendo esquecer, a gente esquece de tudo, não é? Com as doenças naturais do envelhecimento, né? Então ele fala: Mata Smriti Jnanam Pohanamcha Vedaischa Sarvai Aham Eva Vedya. E ele fala que é por intermédio dos Vedas, desse conhecimento sagrado, que ele pode ser conhecido. Então, assim, Suelen e Gabriel, eu queria pedir para vocês, quando vocês saírem dessa reunião, quando vocês forem para sua casa, para vocês levarem essa reflexão para casa, né? Assim, que a reflexão é essa, que os Vedas, eles são visceralmente importantes para cada um de nós. Os Vedas não são um corpo de conhecimento que alguém começou a matutar olhando para o céu, olhando para as árvores, e começou a escrever um monte de coisa. Não, os Vedas, eles são parte intrínseca da nossa existência. Entende isso, Suelen? E os Vedas, se você quiser fazer uma pesquisa antropológica sobre os Vedas, você vai descobrir que todas as expressões filosófico-espirituais jamais manifestadas no planeta têm elemento dos Vedas. Porque os Vedas são o conhecimento original do planeta, o conhecimento original da humanidade. E eles sempre vão ser originais. É que você pode dizer assim, que certos objetos são originais, mas a originalidade dos objetos físicos, ela acaba deixando de ser original, não é? Mas quando se fala de Veda, Veda é um objeto, é o objeto do conhecimento que você tem todo o direito de acionar e pelo qual você vai estar em paz, você vai estar feliz e você vai se libertar de qualquer confusão, de qualquer dúvida, de qualquer sofrimento. Não é assim, Goran Haridji? Muito obrigado. Eu gostei muito de escutar. Eu estou aprendendo, Bruno. Obrigado. Não, eu que estou aprendendo, sim. Na verdade, se você me dá a oportunidade de falar, quem está aprendendo sou eu. Né? E assim, se vocês têm a paciência de me ouvir, eu com certeza, claro que eu estou me sentindo cansado hoje, que eu dei curso mais cedo, confesso que estou um pouco cansado. Mas se eu não tivesse cansado, eu ia invadir a praia de vocês até as 10 da noite. Invadir a praia lá aí de Caxias do Sul. Mas aí não tem praia, né? Caxias do Sul não tem praia. A gente está perto de Florianópolis, Bruno. Então você está perto do litoral. Perto? Sim. Então, assim, o Rama acaba de chegar, tá vendo? Já. Está na hora, né, Bruno? Está na hora.
Eu estava falando para os devotinhos aqui, para os nossos queridos aqui no grupo, que eu sou vizinho de Sitaram, diretamente de Sitaram. Não, a gente está terminando aqui. Bom, a gente tem que combinar outra. Vamos combinar outra? Vamos combinar outra. Sério? Aí, ó, o pessoal já está falando que vamos. Thiago gostou, agradeço, Thiago. Eu venho se a Suelen vier com o Gabriel e a Taída também vier, senão não tem nada. Olha aí, ó, gente, ó. Olha o compromisso. Bacana? Bacaninha? Eu venho só se você vier. Aí, ó. Você também? Você vem se eu vier? Eu só venho se você vier. Ah, então tá bom. Gabriel? Também. Também? Legal. Então, assim, assim, porque é muito interessante que vocês estejam tendo essa reação, vamos dizer assim, né? Que é uma reação de amor, né? Se você parar para pensar, não é, Suelen? Assim, e porque, no final das contas, a mensagem essencial da Gita é a mensagem do amor divino, né? Que se chama Bhakti. Né? Porque se a mensagem da Bhagavad Gita não tocasse nesse tema amor divino, então não seria uma mensagem completa, né? Porque nós estamos, assim, fatalmente, no bom sentido, condenados à experiência do amor divino. É uma condenação doce, né? A condenação do amor divino. Né? E eu tenho certeza que vocês, que são conhecidos do Goran Hari, como é que é o nome da sua esposa de novo, Goran Hari? Aditi. Aditi? Eu tenho certeza que vocês... Mais Aditi do que meus, mas vieram pela Aditi. Eu tenho certeza que vocês aceitaram o convite pelo afeto, pelo amor que a Aditi compartilha com vocês e vocês com ela. Né? E também eu fico muito... Eu me senti muito assim, honrado com a presença do professor Edmilson, que é também assim um representante de Bhakti aqui aí entre vocês, né? Muito querido. Nós Luciano, também agradeço. A Muriel também é professora de yoga há bastante tempo. A Muriel, outra professora. Agradeço imensamente também a presença da Muriel. No próximo encontro, se a Muriel vier, vamos pedir para ela nos iluminar com o conhecimento da Gita também, né? Com a filosofia da Gita. Ok, Muriel? E de repente, no próximo encontro, a gente podia também cantar um mantra, né? Para fechar, né? Sim, sim. Você costuma abrir e fechar com um mantra? Não, Prabhu, nessas aulas do Bhagavad Gita não, mas seria muito bacana se o senhor trouxer para nós essa oportunidade. Vamos cantar. Tá bom. Se a Suelen permite, eu vou trazer um mantra bem fofinho para a gente cantar no próximo encontro. Você permite, Suelen? Permitido. Então tá certo, então. Aí depois você vê comigo, Goran Hari Prabhu. Eu não me lembro de tê-lo visto pessoalmente, mas não faz nenhuma diferença para mim, porque assim, você é um irmão que a gente pode ter se conhecido há pouco tempo, mas a gente, com certeza, pela graça dos nossos Gurudevas, né? Pela graça de Krishna, a gente está unidos desde sempre. Muito obrigado. Então, muito obrigado a todos vocês muito obrigado pela oportunidade. Obrigado pelo seu serviço ao seu Guru, viu, Bruno? Muito obrigado. Obrigado, Aditi, por ceder o espaço concreto do encontro, que é a casa de vocês, né? Muito obrigado, viu? Até a próxima. Até. Pessoal, uma boa noite a todos. Boa semana para todos. Vou pagar, tá? Boa noite, boa semana a todos aí. Obrigado, até mais leve. Boa noite, Praçada.